e a minha mãe que está ali, eu quero agradecer. Eu quero já pedir para você abrir a sua Bíblia em Ezequiel 23. Eu vou ler só o primeiro e o segundo versículo. Ezequiel 23, 1 e 2. Quem puder ficar de pé para a gente ler essa palavra, em reverência a essa palavra, em gratidão a essa palavra. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Amém? Podeis assentar. Eram filhas de uma só mãe. Saíram do mesmo ventre. Foi geradas pela mesma mãe, mas eram totalmente diferentes. A Bíblia vai dizer que elas cultuavam de forma igual, porque a Bíblia vai dar nome para elas, Samaria e Jerusalém. Então, uma cultuava nos montes e a outra cultuava nos templos. Elas se vestiam de forma diferente também, porque certa vez Jesus pediu água a uma samaritana, e ela disse: como pode tu, judeu, pedir água a uma mulher samaritana? Ela olhou para ele e viu que ele se vestia de forma diferente. E elas serviam a Deus, cultuavam a Deus, mas elas não tinham comunhão entre si, porque a Bíblia vai dizer que os judeus se desviavam de Samaria. Nem passava por ali, passava bem longe, até pegava um caminho mais distante, mas não passavam por Samaria. Mas em meio a toda essa diferença, Jesus trouxe uma única verdade: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade que eu e você vamos adorar a Deus esta noite. E Ezequiel, essa passagem vai trazer que elas também seguiam o mesmo caminho. Mas não era esse caminho da verdade, era o caminho do erro, o caminho da prostituição. E a Bíblia vai dizer que elas se contaminaram porque elas se envolveram muito com outras nações. Se envolveram tanto e trazia dentro delas o que ainda existia, o que elas ainda trouxeram do Egito. Havia dentro delas ainda aquilo que elas trouxeram do Egito. E eu não sei, a Bíblia não vai falar o que elas trouxeram do Egito. Eu não sei se foi a cultura do Egito, a tradição do Egito, a mentira do Egito, o engano do Egito, a idolatria do Egito, mas existia dentro delas ainda o que trouxeram do Egito. Mas a Bíblia, quando vai dizer que o povo de Israel saiu do Egito, eles murmuraram com saudade das cebolas. Eles se lembraram com saudade das cebolas, porque ainda as cebolas estavam no seu coração. E ao invés de celebrar o livramento dos chicotes, eles sentiram saudade das cebolas. E a gente está num culto de adoração, a gente está num culto de gratidão, e esse mês todo vai ser um culto de gratidão ao Senhor. E quanto maior o nível que eu celebrar a Deus pelas obras que Ele fez na minha vida, maior será a profundidade na minha adoração. Quanto maior o nível que eu celebrar a Deus, quando o louvor vier aqui, pedir para eu levantar, pedir para eu bater palma e eu começar a cantar, abrir a minha boca e louvar a Deus em gratidão ao Senhor, maior será o nível de profundidade que eu entrarei na adoração a Deus. E eu tenho que entender isso, porque quando eu aceito Jesus, a minha mente é transformada, ela é limpa, e eu vou sendo purificada por esta palavra, eu vou aprendendo esta palavra, eu vou sendo liberta por essa palavra, e agora quando limpa, eu venho buscar, desejar a Deus, e eu começo a enxergar aquilo que Ele faz, e quando eu enxergo o que Ele faz, eu começo a agradecer pelas obras que Ele fez.
E quando eu vou entendendo essa palavra, eu vou entendendo o que Jesus disse, quando ele fala assim: nega a sua vida por amor de mim, assim você vai ser um discípulo. E ele disse também que se eu perder a minha vida, eu vou achar. E ele está dizendo sobre renúncia. E quando eu começo a entender o que é renunciar, quando eu começo a entender e a fazer e trazer para mim essa renúncia, eu começo a ser discípulo de Deus e eu começo a encontrar a vida em Deus. Então agora eu não faço mais o que eu quero. Eu não viajo para onde eu quero, eu não visto como eu quero, eu não falo o que eu quero, mas agora eu sou dependente do Senhor. Agora eu vivo para um Deus que quer o meu bem. Eu tenho que entender que Ele quer o meu bem, que Ele faz o que é para o meu bem e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas essas duas irmãs, esse povo, eles não queriam deixar o que era do Egito. Eles não queriam largar aquilo que ainda tinha no coração deles, que desagradava a Deus. Fazia mal para eles e eles não queriam deixar. Separava eles de Deus e eles não queriam deixar. Eles se envolveram de tal forma que a segurança deles era o que as nações traziam para eles. A segurança deles agora estava no que as nações poderiam oferecer. E a minha segurança está no Deus de Israel. A minha segurança está naquele que é todo poderoso. Está naquele que faz todas as coisas, que quer o meu bem e sabe o que é o meu bem. E quando eu entendo isso, eu posso entender que a minha segurança não pode estar no meu emprego. A minha segurança não pode estar no meu dinheiro. A minha segurança não pode estar no médico. Porque a minha segurança está naquele que abre porta onde não tem porta. A minha segurança está naquele que é o dono do ouro e da prata. E a minha segurança está naquele que é médico por excelência. Porque aí quando vem a pandemia, leva meu emprego, leva meu dinheiro, leva minha saúde e me traz frustração. Mas quando a minha segurança está no Senhor, quando a minha segurança está no Deus de Israel, eu permaneço firme na rocha, que não me deixa ser abalada, que não me deixa ser confundida, mas me traz a esperança de um dia melhor. Então eu tenho que entender, nós temos que entender quem nós somos em Deus. Nós temos que entender quem é que nós estamos servindo. Nós temos que entender quem é o nosso Deus. E todo dia Deus nos convida para essa intimidade. Deus nos convida para conhecer a Ele. Quando eu passo a conhecer esse Deus, eu só preciso ser grata em saber que existe um Deus no céu. Que Ele quer o meu bem, que Ele me ama e que Ele faz tudo por mim. Eu preciso entender e buscar esse Deus. Eu preciso entender as promessas que esse Deus já deixou na minha vida. Por isso eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que entender que eu preciso ler essa Bíblia todos os dias. Porque Jesus disse assim: de toda palavra que sai da boca de Deus, o homem viverá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E que é a boca de Deus? A boca de Deus é a Bíblia. Todo dia a gente fala isso, que a Bíblia é as promessas. A Bíblia é a profecia, a Bíblia é a boca de Deus. Então eu entendo que a Bíblia é a boca de Deus e eu preciso ler o que Deus já determinou para a minha vida. Eu preciso buscar e a Bíblia vai trazer uma promessa que quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas me serão acrescentadas. E me será acrescentada porque é promessa, Ele disse e Ele vai fazer. É promessa de Deus e Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Falaria Deus e não cumpriria? Eu tenho que entender e glorificar essa noite
Agradecer a Deus porque Ele é fiel. Ele faz, Ele cumpre, Ele promete, Ele já deixou escrito nessa palavra o que Ele tem para você de melhor. Ele já deixou nesta palavra as promessas que são fiéis e verdadeiras. Eu preciso ler e tomar posse dessa palavra. Eu preciso tomar posse dessa palavra. E a Bíblia vai falar para mim. Na segunda-feira eu até disse isso na live, que enxergar é uma dádiva de Deus. Jesus, certa vez, ele disse assim: bem-aventurados sois vós, que vê o que muitos queriam ver e que ouve o que muitos queriam ouvir, né? E é uma dádiva de Deus eu enxergar, porque quando eu enxergo, eu reconheço. Quando eu enxergo, eu vejo a mão de Deus em tudo e o meu coração se torna agradecido. E o meu coração grato, eu vejo a mão de Deus até na correção, porque Ele é Pai e Ele corrige o filho que ama. E aí eu passo a agradecer. Aí eu passo a louvar, aí eu passo a entender que eu estou cultuando um Deus verdadeiro e eu entro nessa casa entendendo que eu vou cultuar Ele, eu vou levantar a minha mão, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou entender que o louvor é para que eu adore e celebre Ele em espírito e em verdade. Eu vou entender que eu preciso estar na casa de Deus, eu vou agradecer a Ele por estar na casa de Deus, porque a casa de Deus está com as portas abertas. Eu vou entender que essa palavra trouxe para mim essa noite. Eu vou entender e agradecer, e que nós hoje possamos ser gratos a Ele, entendendo que nós somos filhos dele, filhos que Ele já prometeu, filho que Ele já nos trouxe promessa, filhos que os filhos do seu coração. E tem uma passagem que eu gosto muito, que ele fala que a menina dos teus olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E eu preciso entender que Ele ama essa igreja. E eu preciso ser grata a Ele. Eu preciso adorar a Ele pelas coisas que Ele tem feito. A pandemia veio, várias situações têm afligido e várias coisas têm acontecido em várias casas. Cada casa, se for levantar a mão aqui, vai contar um testemunho. Mas hoje nós estamos de pé. Nós temos vida, e a palavra de Deus diz que onde há vida há esperança, porque a vida, quando a árvore é cortada, brota os seus renovos. Então eu tenho que agradecer, porque em meio a tudo isso, eu hoje estou de pé adorando ao Senhor. Amém, igreja? Eu quero pedir para a igreja ficar de pé, porque eu quero fazer uma oração em gratidão ao Senhor. Eu quero